Sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Hoje a igreja celebra São Francisco de Assis. Bom, eu acho que todo mundo conhece um pouco da sua belíssima história. Então peçamos a este grande santo da igreja que interceda por todos nós. O nosso super abraço de aniversário vai para a Vanessa. Deus abençoe muito a sua vida. Este podcast é um oferecimento. Hotel Eldorado Flat, a sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente. Tá procurando consulta com médicos especialistas e sem mensalidade? Conheça a Qualimed Saúde, médicos especialistas com preços acessíveis. Conheça o nosso atendimento online, qualimedsaude.com.br. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na Enciclopédia Bíblica de hoje, estamos dando continuidade ao tema do uso dos metais nos tempos bíblicos. Vamos conhecer como era utilizado o cobre. Bom, o cobre era o metal mais abundante no antigo Israel. Era extraído do minério por meio de aquecimento, o que chamavam de fusão. Embora fosse bastante maleável, podia ser endurecido e modelado quando martelado a frio. Algum tempo antes de 2000 a.C., se descobriu com um acréscimo de até 4% de estanho, o cobre ficava mais forte e mais duro. Seu ponto de fusão se tornava mais baixo e assim podia ser vazado em moldes. O resultado foi o bronze. Mas como as palavras hebraicas para cobre e bronze são as mesmas, não sabemos ao certo quando os israelitas começaram a fabricar bronze. Certamente foi necessário para as finas decorações do Templo de Salomão, a grande bacia de bronze, apoiada sobre 12 bezerros de bronze e as colunas de bronze, cuja extremidade superior era decorada com lírios e romãs. Encontra-se minério de cobre na península do Sinai e na Arabá, ou seja, na área desértica entre o Mar Morto e o Golfo da Acaba. A arqueologia mostrou que nessa área havia mineração de cobre quando os israelitas viviam no Egito e mesmo muito antes dessa época. Em Timna, cerca de 20 quilômetros aí ao norte de Elat, foram encontradas galerias subterrâneas que se estendem por centenas de metros em todas as direções e a vários níveis. As galerias mais profundas estavam a centenas de metros abaixo da superfície e eram ventiladas por canais de ventilação. Jó 28 fala de mineração de prata. Embora não houvesse minas de prata em Israel, a descrição se aplica igualmente à mineração de cobre e de ferro. Impõe-se um limite às trevas, sonda-se até o extremo limite a pedra escura e sombria. Estrangeiros perfuram as grotas em lugares não frequentados e suspensos balançam longe dos homens, diz o livro de Jó. Alguns autores julgam que os israelitas aprenderam a técnica de fundir e trabalhar o cobre dos quenitas ou madianitas, a tribo do deserto, a qual pertencia a mulher de Moisés. Segundo outros autores, desde os tempos muito remotos, havia funileiros e ferreiros abundantes nas várias comunidades. Uma pintura sepulcral egípcia representa um grupo de asiáticos com um instrumento que parece ser um fole de pele de cabra. Em Bet-Sames foi descoberto um forno de fundição da época dos juízes. Aí o cobre era fundido em pequena quantidade e o calor provavelmente era intensificado por meio de tubos de cerâmica ou foles. Foram encontrados em Israel outros fornos do tempo do Salomão, alguns para tratamento do cobre e outros para o ferro. Os ferreiros recebiam metal
fundiam-no em recipientes de terracota sobre fogo e moldavam objetos, às vezes usando moldes de pedra. Os objetos fabricados eram sobretudo armas e utensílios domésticos, pontas de flechas, lanças e pontas de lanças, espadas, punhais, machados, pontas de arados, enxós, formões, agulhas, alfinetes, pinças, braceletes, bacias, baldes. Não temos certeza sobre a extensão das atividades de mineração e metalúrgica no tempo de Salomão. Por algum tempo, os arqueólogos pensaram que havia ocorrido uma espécie de pequena revolução industrial. Foi descoberto certo número de áreas de mineração e fornos de fundição na Arabá. Os fornos de fundição apresentavam diversas formas, alguns redondos, outros quadrados e outros ainda com 2 compartimentos. Também foram encontrados vestígios de acampamentos onde viviam os trabalhadores, provavelmente escravos. Construções de tijolos encontrados num lugar em frente ao Golfo da Aqaba foram identificadas com a cidade que a Bíblia chama de Aziogamber e consideradas parte de grande indústria de fundição, a qual era enviado o cobre para ser preparado para exportação, depois de ser fundido inicialmente no local da mineração. Mas essas hipóteses atualmente são objeto de sérias dúvidas. Escavações mais recentes revelam que as obras de mineração mais importantes ocorreram em épocas muito anteriores, até mesmo antes da conquista de Canaã, enquanto as construções de tijolos podem ter sido um grande albergue fortificado numa importante via comercial. E é isso aí, semana que vem vamos falar um pouco do ferro dos tempos bíblicos. O evangelho de hoje continua com o envio dos 72 discípulos. No final deste envio, Jesus falou em sacudir o pó dos sapatos quando os missionários não eram bem recebidos. No evangelho de hoje, destaca e amplifica as ameaças contra aqueles que se recusam a receber as boas notícias. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizeste São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Amém. Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum foram os lugares onde Jesus desenvolveu a sua atividade mais do que qualquer outro lugar. E dessa atividade é dada especial ênfase aos milagres, nos quais se manifestou o poder divino de Jesus. O centro da atividade de Jesus foi Cafarnaum,
a sua cidade, como está no capítulo 9 de Mateus. A ela, como as outras duas cidades, ele ofereceu salvação, poder e glória. Mas eles não responderam. Jesus sabe que Tiro e Sidônia, as duas cidades pagãs consideradas centros do materialismo e da exploração dos pobres, como está em Isaías 23, Ezequiel 26, teriam com certeza feito penitência se nelas tivessem sido realizados milagres. A expressão "ai de vós" não é uma ameaça, mas um grito de lamento. É a dor de Deus pelo mal do homem, a dor do amor não correspondido. A penalidade do julgamento não é "ai de vós", mas "ai de mim por você". Na verdade, torna-se a cruz de Cristo, que é o ai de Deus para o homem. Em si, a recusa, como qualquer outro mal, não é diretamente contra Deus, mas contra aqueles que o rejeitam e, portanto, cometem o seu próprio mal. Mas assim como a maldade do amado toca profundamente todos os que ele ama, assim a maldade do homem toca infinitamente o coração de Deus, porque ele ama o homem infinitamente. É por isso que o pecado causa o lamento e o sofrimento real de Deus. A cruz de Cristo expressa tanto a seriedade do seu amor quanto a gravidade do nosso mal. O amor verdadeiro, quando não é amado, não ameaça. Ele só pode reclamar e morrer de paixão. A paixão de Deus é infinita como o seu amor. E disto, podemos compreender a liberdade, mas também a tremenda responsabilidade de rejeitar a salvação oferecida por Deus. Mas, ainda mais, o julgamento da recusa e do mal que se segue não recai sobre nós, mas sobre aquele que continua a amar e a nos oferecer o seu amor. Aliás, ele nos oferece, sem nos deixarmos influenciar pela rejeição e pela dureza do coração. Com efeito, o castigo que nos traz a salvação caiu sobre ele, Isaías 53. E Deus o tratou como pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que por ele nos tornássemos justiça de Deus, 2 Coríntios capítulo 5. E novamente, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, Gálatas capítulo 3. Este ai de Deus é o anúncio mais forte da salvação, e não como alguns erroneamente acreditam, ameaça da condenação eterna. Jesus não condena Corazim, Betsaida e Cafarnaum, mas quer fazê-los compreender a grandeza do dom do amor que rejeitaram, para que se arrependam e o acolham. O propósito de cada palavra de Deus ao homem não é a condenação, mas a conversão. A missão tem o seu princípio, a sua fonte no amor do Pai, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2. Ele enviou seu Filho para a salvação do mundo. João 3. Assim como Jesus é o apóstolo do Pai, também nós somos os apóstolos de Jesus, designados para continuar a sua missão de salvação. Jesus está presente em seus mensageiros e o Pai está presente em Jesus. A palavra pronunciada pelos mensageiros, quando falam segundo o Evangelho, é a palavra de Jesus. E, em última instância, a palavra do Pai. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Existe uma corrente inseparável entre os mensageiros, Jesus e o Pai. Para sua mediação para com o seu povo, Jesus recorre a mensageiros. O homem é conduzido a Deus pelo homem. Entre as duas atitudes, ouvir e desprezar, não existe meio termo. Ninguém pode ficar indiferente à palavra de Deus. Quem não está com Jesus está contra ele. Quem não observa sua palavra, com certeza a rejeita, a despreza. O anúncio do reino de Deus é a forma mais elevada de testemunho cristão, porque se associa à paixão de Cristo, nos expõe juntamente com ele, enviados a dar testemunho do amor do Pai, à rejeição
e a perseguição à cruz. São Francisco de Assis. Francesco Bernardoni nasceu numa rica família na cidade de Assis em 1182. Alegre, jovial, simpático, era mais chegado às festas, ostentando um ar de príncipe que encantava. Mas, mesmo dado a frivolidades dos eventos sociais, manteve em toda a juventude profunda solidariedade com os pobres. Francisco logo percebeu não ser aquela vida que almejava. Chegou a lutar numa guerra, mas o coração o chamava religião. Um dia, despojou-se de todos os bens, até das roupas que usava no momento, entregando-as ao pai revoltado. Passou a se dedicar aos doentes e aos pobres. Tinha 25 anos e o seu gesto marcou o cristianismo. A partir daí viveu na mais completa miséria. Fundou em 1209 a primeira ordem dos frades franciscanos, fixando residência com seus jovens companheiros numa casa pobre e abandonada. Pregava a humildade total e absoluta e o amor aos pássaros e à natureza. Foi a imagem do Cristo no segundo século da Igreja. Hoje seu exemplo muito frutificou. Fundador de diversas ordens, seus seguidores ainda são respeitados e imitados. Franciscanos, capuchinhos, conventuais, terceiros e outros tantos são sempre recebidos com carinho e afeto pelo povo de qualquer parte do mundo. Ele morreu no dia 4 de outubro de 1226, com 44 anos. De todos os santos da Igreja, Francisco é certamente um dos mais amados e conhecidos. A vida de São Francisco de Assis nos ensina o verdadeiro amor a Deus, ao próximo, à natureza. Ele entregou toda a sua vida por amor a Deus e aos outros. No mundo de hoje, marcado pela indiferença e pelo individualismo, que a vida de São Francisco nos ajude a olhar os outros com amor, a criar sempre pontes para chegar ao coração e à vida dos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados de nós. Oremos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Por intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e até amanhã, se Deus quiser.